Olá, meus amigos e amigas, estamos começando uma nova semana e estamos começando na companhia de Santa Ana e São Joaquim. Avô e avó, hoje é o seu dia, um dia tão feliz. O avô e a avó de Jesus, Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. Como é bom a gente poder falar também do avô, da avó na vida da gente. Que influência tão bonita, que momentos tão ternos. Quanta sabedoria! Para nós, o envelhecer não é lutar contra o tempo de maneira inexorável, como se fosse um castigo, mas é aprender a colher a sabedoria dos anos, transformar isso em sabedoria de vida, transformar isso em oportunidade de ensinamento, de agradecimento, de vitória sobre tantas lutas. Parabéns, vô, parabéns, vó. Deus abençoe vocês. Alegria de viver sempre, coragem e fé. Nós queremos agora ir ao Evangelho que Deus preparou para nós hoje por meio da igreja, Mateus capítulo 13, versículos de 16 a 17. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é então a festa, como dissemos, de Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. Os avós de Nossa Senhora não têm qualquer referência bíblica a respeito deles. A igreja o que conhece, ela o conhece de modo muito frágil, porque conhece através dos proto-evangelhos, sobretudo o proto-evangelho de São Tiago, escrito talvez no século II. No século II já se falava então dos pais de Nossa Senhora. Os proto-evangelhos ou evangelhos apócrifos, eles não foram reconhecidos oficialmente pela igreja porque não possuem assim coisas tão confiáveis. Há uma mistura de fábulas ali no meio, de mitos, de lendas, e então eles são tidos como uma fonte secundária. Mas algumas coisas eles dizem que ajudam também a gente a recuperar o que a tradição foi vivendo, coletando nos anos da vivência do cristianismo inicial. Foi dito então no proto-evangelho de São Tiago que Maria, filha de Joaquim e de Ana, é filha de um casal já envelhecido, porque a mãe era estéril, e retira daqui uma história muito parecida com a Ana, mãe de Samuel, que consagra o seu filho, tendo-o obtido também na velhice, consagra-o a Deus no serviço do templo. Nesse proto-evangelho vai ser dito também que Maria, aos 3 anos, teria sido entregue, então, toda para ser dedicada a Deus, consagrada a Deus, porque fruto de uma concepção miraculosa na velhice de Ana. É o que nós temos, mas o que importa é que a gente sabe que são os nossos antepassados, dos quais o livro do Eclesiástico, no capítulo 44, faz elogio. Antepassados ilustres, homens e mulheres de uma fé viva, de uma vida exemplar. E por que são ilustres? Não por causa de coisas que o mundo aplaude como uma sabedoria erudita, pela filosofia, pela riqueza, pelo nome famoso, pelos muitos feitos, mas porque foram sábios em Deus. Daquela sabedoria coletada pela fé, como disse Jesus nesse evangelho: vocês são felizes, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Não basta apenas ter olhos e por isso ver. É preciso ter um olhar da fé para ver aquilo que está escondido e que é realmente o mais importante. Os olhos de Joaquim e de Ana viram que a plenitude de Deus se aproximava. O nascimento de Maria já apontava para a plenitude dos tempos, que seria a vinda de Jesus. E certamente eles foram muito felizes, porque viram alguém muito especial que foi preparada para ser a mãe do Salvador.
certamente também foram pessoas muito dignas de louvor, porque uma árvore boa produz bons frutos. E Maria é alguém maravilhoso, alguém especial, uma pessoa maravilhosa. Seus pais certamente foram pessoas muito santas também. Viram e ouviram a boa nova de Deus escondida no meio de tantas vivências, escondida de forma tão simples, mas que é captável por quem tem um coração sensível, por quem tem o olhar da fé, por quem tem um ouvido capaz de captar os sons de Deus que continuam sua obra neste mundo. Meus irmãos, nós queremos aprender a ver através das coisas, ver o que os olhos não revelam no primeiro momento, ver os passos de Deus, as suas pegadas, ouvir os ruídos das suas palavras eternas, como esses homens e mulheres de sabedoria e que por isso são ditos felizes por Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê uma sensibilidade de olhar para que a gente compreenda as suas obras, para que a gente seja capaz de contemplar, que a gente não apenas olhe sem ver, mas que a gente tenha um olhar contemplativo, que a gente seja capaz de descobrir as tuas belezas espalhadas em tantas coisas, às vezes que passam tão despercebidas, porque aparentemente tão pequenas e simples. Senhor, abre os nossos ouvidos para que se tornem cada vez mais ouvidos de discípulos, capazes de escutar o teu agir nesse mundo, o ruído das tuas obras, os sons da tua salvação que continuam acontecendo por meio das coisas muitas vezes pequenas e simples. Dá-nos também fazer parte desses bem-aventurados, desses felizes, porque viram o que profetas e santos desejavam e muitas vezes não viram. Amém. Peçamos que a gente possa ver sobretudo o que eles desejaram e não viram, Jesus, presente em tantas coisas que Deus nos oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço ao pessoal da paróquia de Paulo Frontin, de Santana, de Cruz Machado, de Guaraciaba, em Minas Gerais, de tantos lugares que cultivam essa memória tão bonita dos pais de Nossa Senhora.